Eu vou botar você para começar. Tá. Pronto, Posso começar? pode. Bom dia, irmãos. Graça e paz. É estranho porque eu não sei se tem uma, duas, três pessoas, mas não importa. Se tiver uma pessoa só, graça e paz. Estou muito feliz, muito honrado mesmo. Ah, é maravilhoso poder compartilhar. Ainda hoje eu li a palavra do John Stott, ou foi o Martin Lloyd Jones, não sei, um desses grandes autores, dizendo que a maior tarefa do homem era pregar o evangelho. E a gente faz isso como cristão, não só como pastor, mas como cristão. Então eu estou muito feliz de estar aqui, acreditando que o evangelho é a lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A pessoa e a obra de Cristo é a rocha onde nós firmamos nossos pés. E pode vir a tempestade que for. Jesus disse que a casa não seria abalada. Louvado seja Deus. Que alegria, irmãos. Nós vamos hoje ver o capítulo 3, ou melhor, capítulo 5, me desculpem, capítulo 5 do livro Pastoreando o Coração das Crianças, do Ted Tripp. Ok? Esta é a 9ª escola dominical com esse tema. Ok? E hoje, no capítulo 5 do livro, nós vamos examinar o que ele chama dos nossos propósitos para os nossos filhos. Vamos examinar os propósitos no geral, para a nossa vida e, consequentemente, para os nossos filhos. Ok? Ok? E vamos chegar à conclusão que se a gente não traçar objetivos, propósitos, segundo o Evangelho, com toda certeza, o mundo já tem um objetivo pronto, prontinho para nos vender, para inflar nosso coração, como eu costumo falar. Ok? Vamos ver qual, então, o objetivo de Deus para os nossos filhos, porque o nosso objetivo certamente tem que ser o objetivo de Deus. Ok? Vamos ver também o que é sucesso segundo a palavra de Deus, ou segundo o homem de maior sucesso neste mundo, que é o Filho de Deus. Por exemplo, nós estamos aqui nessa escola dominical porque nós somos o fruto do sucesso de Cristo. Podemos dizer assim, né? Somos o fruto do penoso trabalho de Cristo, segundo Isaías. Somos o fruto do seu sucesso. Somos seus sucessores. Já dei a dica, né? O que é que significa sucesso, né? Ok? Então, eu queria ter uma rápida palavra de oração. Se você puder, peça a Deus que abra seu coração e ilumine a sua mente. Dá-nos isso, Pai, em nome de Jesus agora. A tua sabedoria ministrada ao nosso coração. Tua palavra diz que o teu Espírito nos conduz e nos faz lembrar das palavras de Jesus. E nós suplicamos isso. Não podemos receber coisa alguma se do céu não for nos dada, Senhor. Não podemos falar coisa alguma de proveito que não venha do teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o autor, Ted Tripp, ele começa o capítulo 5 narrando uma cena que é muito comum nos Estados Unidos, aqui menos comum, que são os desfiles militares ou cívicos, desfiles cívicos, onde várias classes de pessoas participam, comerciantes, agricultores, veteranos de guerra. E neste dia, Ted Tripp disse que estava fazendo frio, nublado, estava caindo uma chuva bem fininha. Ele disse que ali no meio da multidão, no último lugar da fila, no final do desfile, havia crianças de 3 a 4 anos participando ali na bandinha, no fim da fila. Isso chama a sua atenção? Crianças no fim da fila já chamou a minha atenção, ok? Porque Jesus disse que criança tem que estar no lugar de honra e não no fim da fila. Jesus colocou crianças no centro da roda. Os discípulos queriam deixar ela no fora da roda, no fim da fila. Jesus traz ela para o centro. Isso aí já nos diz muita coisa, ok? Jesus honrou as crianças. E o autor diz, então, que dentre essas crianças havia uma menina que ele diz que, com certeza, não tinha 3 anos de idade ainda, essa menina. Uma menina muito pequenininha. Ela estava chorando, batendo o queixinho de frio
e procurando a sua mãe desesperadamente e indo em direção à sua mãe, ok? Estava saindo do desfile e indo em direção à sua mãe. E ao lado, então, aquela mãe desesperada, ele viu esta cena, a mãe empurrando a sua filha, dizendo: volta para o desfile, menina, volta, volta, vai lá desfilar. E o autor diz que ele nunca esqueceu do senso de desespero e confusão nos olhos daquela pequenina. Ela marchava e soluçava. Então, a partir desta cena, o autor, ele introduz o tema do capítulo 5, dizendo o seguinte. Primeiro ele diz: eu não conheço os objetivos desta mãe, eu não conheço esta mãe, mas eu estou certo de que esta mãe tinha um objetivo para sua filha. Ok? Então o tema é simples. Os objetivos dirigem nossas escolhas. Nós precisamos, portanto, traçar nossos objetivos à luz da palavra de Deus. Não é simples? Ok? Só que eu quero abrir um parênteses e mostrar como eu enxerguei esta introdução do capítulo. Talvez esteja aí na sua tela a foto. Desculpem, ainda não vou mostrar a foto da igreja agora, perdoe-me. Quando esta mãe considerou o evento, desfile, a estrutura, um evento tradicional em sociedade, maior do que a sua filha, do que os sentimentos da sua filha, ela foi uma mãe tola, ela desprezou a sua filha, por assim dizer. Ela desprezou o momento da sua filha, com menos de 3 anos de idade. Ela desprezou o desenvolvimento psíquico-emocional daquela criança. Ela desprezou os laços afetivos mãe e filha. Ela desprezou e não se colocou no lugar da filha. Ela simplesmente a desprezou. Observe se não foi isso. Agora responde a pergunta. Por que esta mãe desprezou tudo isso? Toda essa complexidade da sua filha? A resposta é: porque ela considerou a estrutura social, o evento, a festa, o seu status, aquilo que a sociedade esperava daquela menina, a foto no Instagram que ia para a família. Ela considerou tudo isso, esse mero desfile cívico, que acontece todos os anos, ela considerou tudo isso maior ou acima da sua filha. Essa que é a verdade. Ela considerou o certo pelo certo. Ora, o certo é que a sua filha desfilasse. Sua menininhazinha, menos de 3 anos, mesmo que estivesse assustada, com frio, perdida, buscando a mãe, que é o seu porto seguro, sua referência, não importa. O certo é que ela faça o que ensaiou. Não importa o frio, o medo, a sua confusão mental, o seu coração. O certo é que ela volte para o desfile, não é isso? Veja, irmãos, essa mãe considerou o exterior e não o interior. Bem típico do ser humano, né? Ela pensou no seu status, na sua reputação. Ora, o que vão falar de mim se a minha filha não desfilar toda linda? Ela considerou tudo isso acima da sua filha, ela não enxergou a essência daquele momento. Irmãos, qual é a essência de um desfile cívico, irmãos? Se não exatamente ensinar, imprimir no coração dos nossos filhos os valores que nós queremos. O que é que um desfile cívico representa, se não isso? E com certeza, irmãos, para aquela criancinha, nesse dia, esse desfile cívico não representou nada disso. Não representou nada disso. Ok? Não representou nada disso. E agora eu quero fazer uma pergunta. Talvez esteja aí na sua tela a foto de uma igreja bem bonita e um desfile de moda que acontece em uma igreja evangélica. Você acha que com a instituição chamada igreja, eu estou colocando a palavra instituição com letra maiúscula, com letras garrafais ou melhor, você acha que com a instituição chamada igreja, a instituição social, é diferente? Irmãos, a igreja é uma instituição meramente social, do ponto de vista sociológico, obviamente. É um grupo, e neste grupo há expectativas, há competições, como em todo grupo, competições veladas. Muitas igrejas por aí funcionam como um grande desfile de moda. E claro, irmãos, que nós estamos, mesmo no meio desta dificuldade que são os relacionamentos, o agrupamento social, nós estamos crescendo através do Evangelho da graça de Deus. Estamos sendo santificados em tudo isso. Portanto, não descartamos a estrutura da igreja, exatamente por isso, porque é nessa estrutura que Deus age. Amém?
Mas para muita gente, irmãos, você sabe disso, se você é cristão há algum tempo, a igreja é um lugar onde você vai para mostrar que você está bem e está feliz. Via de regra é isso. Não estou julgando nenhum irmão. É um lugar onde você vai para se sentir mais organizado espiritualmente. Você passou um tempo sem ir, você precisa acertar suas contas ali, né? Nem só de pão viverá o homem, você precisa um pouquinho também das coisas de Deus, não é isso? Esse pensamento na igreja católica é totalmente aceitável e normal. Na igreja evangélica é um pouco mais estranho, mas também acontece. Então, a gente sabe, irmãos, que a igreja é um ponto de encontro, mas a gente não pode ser ingênuo aqui, né? Porque jovens se aproximam da igreja, geralmente, por um ponto de encontro mesmo. E não estamos condenando os jovens que fazem isso, porque este geralmente é o primeiro passo que um jovem dá. É porque está interessado numa menina, é porque foi convidado por um amigo, ele não está entendendo nada, né? Conheço um jovem que ia para a igreja e ficava fazendo caricatura do pastor, e ele falava assim, eu tenho dó desse cara que fica falando aí na frente, coitado dele, fala e ninguém está nem aí para ele. Hoje esse cara, se ele estiver me escutando, é o pastor Josley de Rubiataba. O pastor Josley ficava fazendo caricatura do pastor e hoje ele é pastor lá em Rubiataba. Enfim, não há problemas, irmãos, que jovens imaturos se aproximem da igreja dessa forma. O que nós não podemos é fechar os olhos para o fato que a igreja é uma estrutura social, ok? Assim como aquele desfile cívico. Vamos ver como é que tudo isso vai chegar nos objetivos que nós queremos para os nossos filhos. Então, irmãos, a maioria da igreja evangélica, das igrejas, enche em dia de Santa Ceia. Se eu não me engano, isso estava sendo comentado aqui pelo pastor Camilo na aula anterior. Por quê? Porque você vai concordar comigo que é um ótimo dia para você mostrar que está bem, ok? Embora você não goste de congregar, embora você não goste de estar ali todos os domingos, afinal você é uma pessoa muito importante, né? Tem muitas coisas importantes para fazer, não vai todo domingo para a igreja, obviamente. Irmãos, eu sei que tem irmãos que têm causas justas e verdadeiras que faltam à igreja, ok? Mas os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Todavia, na ceia, embora você não sinta falta da igreja, na ceia, você pode mostrar que está bem com Deus. Ou pelo menos, você acha que está. Então não importa. O que importa é a impressão que as pessoas vão ter de você, ok? Porque é assim que a vida funciona mesmo, né, pastor? E a prova que você considera isso é porque você só vai à igreja na Santa Ceia, ok? Então a igreja, nesse sentido, virou o quê? Pode falar. Um grande desfile cívico com uma capa de religiosidade e espiritualidade. Você concorda comigo? Se você for honesto, você vai concordar. Então, irmãos, permita-me dar um testemunho pessoal. Eu fiz parte de uma igreja em Recife. Vou falar aqui o nome da igreja. Igreja Presbiteriana do Largo da Paz. Talvez tenha algum irmão de Recife que possa me ouvir aqui. E nessa igreja havia o chamado culto de ação de graça. Culto de ação de graça era só um nome bonito para abrigar a briga de duas famílias. Abrigar a briga. A primeira família dava um culto de ação de graças e contava as bênçãos. Contava que estava muito bem, os filhos, os netos, estava todo mundo bem, com sucesso, todo mundo encaminhado. No domingo seguinte, era o culto de ação de graças da outra família, do outro presbítero. E o que é que você acha que acontecia, irmãos? A outra família do outro presbítero não podia ficar para trás. E contava as bênçãos maiores. Falava dos seus negócios, como Deus abençoou os negócios, como seus filhos estavam bem. E eu lembro até hoje das palavras do presbítero. Um dos filhos desse presbítero estava fazendo seminário na época. E a palavra que esse presbítero usou para seu filho foi: meu filho é um sucesso no seminário. Eu gravei aquilo, porque hoje essa palavra sucesso, ela tem outro significado para mim. E guarda essa palavra, sucesso. A gente vai entender qual o propósito e o que é sucesso na ótica de Jesus. Aquele presbítero disse que o filho dele era um sucesso no seminário, ok? Então, aplicando este princípio que nós estamos falando para a criação de filhos, a pergunta é: a estrutura social, como a igreja é, ok? Como a escola, ela pode estar acima do coração do teu filho? Talvez esteja essa imagem aí para você. Nenhuma estrutura pode estar acima do coração, da complexidade do ser, da missão que Deus te confiou, de tudo que envolve
Eu gosto de uma frase do pastor Rodrigo Mocelin, que se Deus quiser vamos trazê-lo aqui um dia para pregar na igreja, que diz que empregos, empresas vão acabar, mas filhos criados para a glória de Deus são eternos. Amém? Não estamos dizendo para ninguém abandonar o emprego. É preciso explicar isso, porque tem gente que fala, o pastor está falando que a gente tem que abandonar o emprego e ficar só com os filhos. Por favor, né, irmãos? Filhos criados para a glória de Deus são eternos. Então, irmãos, nada está acima do teu filho no que diz respeito à estrutura deste mundo. Pode ser a coisa mais fantástica neste mundo. Larga tudo. O mais importante é estar ao lado dele. Então, eu queria fazer uma pergunta a você. Você ama teu filho? De fato, você já pensou nessa pergunta? Ou você ama o quanto teu filho pode te promover? Ou você ama a ideia de que vai ter um filho de sucesso e você vai ser reconhecida por isso? Você ama que ele seja elogiado para você? A gente gosta, obviamente, que o nosso filho seja elogiado, irmãos. Quer ganhar um coração de um pai? Elogie o filho para ele. Mas você tem necessidade disso? Se você tem, então, teu filho já percebeu que isto não é amor. Você não ama. Você ama o quanto ele pode te representar e te promover. O quanto ele pode dar lucro para você. Em qualquer que seja o sentido. O pastor Paulo Júnior, da igreja de Goiânia, da igreja Sal da Terra de Goiânia, ele fala do dia em que um irmão estava muito nervoso, muito agitado, correndo de um lado para o outro, atrás de oração, de jejum, de campanha. Por quê? Porque este irmão descobriu que o seu filhinho, de 3, 4 anos, não sei, seu filhinho era autista. E ele queria a cura do seu filho. Não sei com que idade ele percebeu que o filho era autista. Geralmente bem pequeno a gente percebe. Ele descobriu que o menino era autista. E esse irmão fica em pânico. E ele diz, eu não aceito. Meu filho é filho da promessa. Deus vai honrar a minha fé e blá, blá, blá. Com toda essa conversa evangélica de prosperidade que a gente conhece. Deus vai honrar a minha fé. E ele começa a participar de campanhas, de quebra de maldição, etc. E ele vai falar com o sábio pastor, que eu admiro muito, pastor Paulo Júnior Borges, da igreja Sal da Terra, em Goiânia. Ele vai pedir oração ao pastor. E o pastor chama ele no canto e fala aqui, vem cá, meu irmão. Ele faz essa pergunta que está aí na sua tela. Se filhos fossem oferecidos em prateleira, você pegava isso para você? Olha que pergunta, irmãos. O menino era autista. Não ia ser o sonho do pai. Se filhos fossem oferecidos em prateleira, você pegava isso para você? E aquele irmão com a cara assustada fala, não. E o pastor diz, então talvez o problema desse menino não seja que ele precise de uma cura, seja que ele precisa de um pai. Você não está precisando de um filho curado. Ele é que está precisando de um pai que o ama. Você percebeu, irmão? A questão não é um filho curado. Você odeia a ideia de ter um filho doente que te represente. Esta é a questão. Porque um filho doente não vai te promover como você gostaria. Então faz o seguinte, meu irmão. O pastor Paulo Júnior disse para ele. Primeiro você recebe essa criança. Você a ama. Depois a gente conversa com Deus sobre a cura dele. Sinceramente, irmãos, não vejo nenhum propósito em orar a Deus pela cura de um filho autista. Você pode colocar isso diante de Deus. Senhor, o Senhor pode curar meu filho autista. Mas eu sei que acima disso está a minha missão de glorificar ao Senhor, amando essa criança e refletindo o teu amor para este mundo. Você tem dúvida, irmão, que o que sustenta esse mundo é esse amor? Em países desenvolvidos, eles matam crianças com autismo, quando descobrem no útero da mãe. Matam crianças com síndrome de Down, porque querem ter uma vida perfeita. Ignorando que o que sustenta esse mundo é o sorriso de uma criança com síndrome de Down. É o amor de uma mãe para com um filho doente. Então, irmãos, como é que a gente vai pastorear o coração dos nossos filhos? Como é que vamos traçar objetivos para os nossos filhos, à luz da palavra, se nós queremos transformar nossos filhos num cartão postal? Pegou a ideia aí? Não, meu filho, meu pastor, meu filho tem que ser um sucesso. Os outros eu não sei, mas meu filho tem que ser um sucesso. Ah, é? Vamos chegar lá. Segura essa palavra sucesso aí. Como a gente vai
traçar um objetivo à luz da palavra de Deus. À luz da palavra. Irmão, eu estou falando com cristão aqui. Quem não é cristão, é lógico que não vai entender, nem vai assistir isso aqui. Quem é cristão sabe que eu estou falando à luz da palavra de Deus. Não estou falando à luz do sucesso. À luz das técnicas da neurolinguística. À luz do que funciona. À luz do pragmatismo. Não, eu estou falando à luz da palavra de Deus. Eu não precisava ficar explicando o que é a luz da palavra de Deus, ok? Como vamos treinar filhos à luz da palavra de Deus? Treinar, pastorear no seu coração. Ok? Se tudo que a gente quer é uma posição de destaque e felicidade segundo os padrões do mundo. Pergunte isso para você. Agora eu quero que você lembre-se da mãe do Henri. Lembra da mãe do Henri? A Mônica? Tem uma foto dela aí. Talvez o pastor Camilo esteja projetando aí para você. Lembra como eram as fotos que a mãe de Henri tirava com ele? Do menino que foi espancado até a morte pelo seu padrasto, com o consentimento e a conveniência da mãe. Lembra como eram as fotos que a mãe dele tirava? Ela sempre estava no primeiro plano, sendo promovida na foto. Ela estava mostrando claramente: meu filho serve para me promover. Que fim triste teve essa mãe, irmãos. Diferente da foto que o pai dele tirava. Olha como é interessante. Não estou promovendo aqui a paternidade, em detrimento da paternidade. Não estou falando que o pai do Henri, não conheço ele. Mas olha as fotos que o pai do Henri. Talvez o pastor Camilo esteja mostrando aí essa foto para você agora. Olha as fotos do pai de Henri com ele. Então, irmãos, voltando ao livro. O autor argumenta que nós precisamos definir os objetivos que queremos para os nossos filhos, ok? Definir. E como definir? Claro, essa é a questão. Como? Nós precisamos definir e, claro, estar constantemente definindo e revisando esses objetivos, ok? Uma vez que são os objetivos que dirigem as nossas escolhas. Você deve ter concordado já comigo a esta altura. Os objetivos dirigem as nossas escolhas, ok? Aquela mãe, então, lá da introdução, do desfile cívico, ela tinha um objetivo para a sua filha. Ok? Então, primeiro, como definir este objetivo? Primeiro, sendo consciente de que, se não pensarmos neste objetivo, à luz da palavra, com toda certeza, o mundo vai mover tuas paixões, porque essa é a especialidade do mundo, a gente cobiça aquilo que vê. Ok? Paixões, quando eu falo, não são paixões sexuais. Quando a Bíblia fala em paixões, não são as paixões sexuais. Paixões sexuais também fazem parte, mas são as paixões em primeiro plano, que é o desejo por segurança, aceitação, aplauso, reconhecimento, status, conforto, enfim. Você entende bem o que eu estou falando das paixões. Ter razão, ser justo, ser considerado bom, aceito. Garantir a própria vida no mundo, são as paixões que queimam na gente, irmãos. Se nós não traçarmos o objetivo à luz da palavra de Deus, o mundo, com as suas paixões, se encarrega de traçar para a gente. Você tem alguma dúvida disso? Então pode ficar tranquilo, se você não está traçando os seus objetivos, você já sabe quais são os seus objetivos. Já traçaram para você. Você só que não percebeu ainda, talvez. Você acha que é você que está traçando. Se não forem à luz da palavra de Deus, em oração e temor a Deus, o mundo já traçou um objetivo para a gente. E a gente está aqui, como cristão, de maneira confortável, acreditando que está seguindo a palavra de Deus. Então, irmãos, a maioria dos pais quer apenas o que para os seus filhos? Responda aí, você que é pai. O que é que um pai quer para o filho? Se você fizer essa pergunta aos pais e pedir para ele responder rápido, o que é que ele quer? Pastor, eu quero que meu filho seja bem-sucedido, tenha sucesso e seja feliz, pastor. O que mais um pai pode querer para o filho, pastor? Agora, irmãos, veja que interessante o que a mãe, ou melhor, a mulher de Zebedeu, em Mateus 20, 21, queria para os seus filhos. Talvez você seja essa mulher de Zebedeu e não percebeu ainda. Talvez eu esteja aqui representado por essa mulher de Zebedeu. Olha o que ela diz para Jesus. A mulher de Zebedeu de Mateus 20, 21. Então, está aí projetado na sua tela. Então, se chegou a ele, a Jesus, a mulher de Zebedeu, com seus filhos, 2 filhos,
e adorando, ó, adorou Jesus, ok? Você tem que adorar para conseguir a bênção, certo? Então, tem que fazer as coisas direito. Adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou ele, Jesus, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, uma à tua direita, primeiro-ministro, ministro das Relações Exteriores, sei lá, ministro da Economia, primeiro-ministro, e o outro à tua esquerda. Tá bom assim, Jesus? Aí você fala assim, nossa, pastor, que mãe atenciosa, que mãe amorosa, né? Pensou nos filhos, preocupada com o futuro dos filhos. Quanto amor, não é, pastor? Claro que Jesus vai atender o pedido sincero dessa mãe, né, pastor? Ele viu que a mãe ama os filhos, né, pastor? Jesus ficou emocionado com aquele amor da mãe pelos seus filhos, não foi, pastor? Não, irmãos. Essa mulher não fazia a menor noção de quem era Jesus. Ela estava completamente cega pela fama dos seus filhos. E claro, seus filhos sendo importantes, ela iria falar para as amigas, mandar o WhatsApp para as amigas, ó, adivinha quem vai ser o novo ministro? Irmão, seus filhos importantes, ela teria uma aposentadoria abastada e garantida. Não lhe faltaria nada. O sonho de toda mãe palestina, ter um filho rico para cuidar dela na velhice. Isto não é amor, irmãos. Isto é paixão carnal. Ah, pastor, mas a mãe não tem paixão carnal. É o que mais tem. É um amor falho e doentio que precisa ser resgatado pelo amor de Deus. O amor de mãe é falho. Me permita dizer isso. Uma semana depois do Dia das Mães. Estão pregando o evangelho aqui. O amor de mãe é um amor carnal. E só vai começar a refletir quando ela começa a experimentar o amor de Deus. Estamos cansados de ver mãe. O pastor Camilo falou na aula anterior. Uma mãe jovem não quis que seu filho atrapalhasse sua vida e tocou fogo no seu filho recém-nascido. Cadê o amor de mãe, amor? Precisa ser resgatado e redimido pelo amor da cruz. Amém? O Filho de Deus está diante da mulher de Zebedeu, falando acerca do seu reino, da sua majestade, da glória do Pai. E tudo que essa mulher consegue pensar é na posição social dos seus filhos e em tentar garantir a sua vida. Por quê? Porque esse era o objetivo dela para eles. Percebeu como o objetivo determinou as suas escolhas? O objetivo dela traçou as suas escolhas. E agora tudo isso que eu falei é para que você aponte o seu dedo para você e fale assim, e eu? Lembre-se que essa pergunta, e nós, ou e eu, é a pergunta mais hermenêutica e exegética que existe na Bíblia. Depois que você lê a Bíblia toda, você olha para você e fala assim, e eu? Esqueça o católico, esqueça o espírita, esqueça os pentecostais, fala assim, e eu? Esta é a pergunta mais incrível, como eu disse, exegética e hermenêutica que você pode fazer da palavra de Deus, ok? E eu? E nós? Qual é o nosso objetivo? Bom, eu espero que o seu objetivo seja o mesmo de Deus. Porque se não for, meu irmão, a gente vai colher tribulação e angústia e aquilo que Paulo diz aos Efésios. Naquele tempo que vocês tentaram viver segundo a carne, qual o resultado vocês escolheram, senão as coisas de que vocês se envergonham agora? Qual o resultado? Quando a gente segue os nossos objetivos. Então, irmãos, qual é o objetivo de Deus para nós? Faça essa pergunta. Qual o objetivo de Deus? Ainda ontem eu vi uma menina escrever num comentário, o objetivo de Deus é que a gente seja feliz. E, meu Deus, que resposta. Essa é a resposta que mais representa a superficialidade da igreja evangélica. É para dar náuseas um negócio desse. O objetivo de Deus é que você seja feliz, né? E com esse argumento, os crentes modernetes, como diz o pastor Rodrigo Mocelin, modernetes, os crentes modernos, né? Eles falam que Deus não tem nada contra o homossexualismo. Por quê?
porque Deus quer que o casal homossexual seja feliz. O casal homossexual é feliz? É. Então essa é a vontade de Deus. Legal, né? Aí vem alguém para mim e fala assim, você precisa estudar mais. Você vai descobrir que na natureza, animais têm relações homossexuais. Então, é natural. Então, junta tudo. Eles estão felizes, é natural, só pode ser da vontade de Deus. E aí a gente termina fazendo assim. Que lindo. Permita, irmão, eu estou cansado de ver esse negócio aqui. A gente tem que fazer isso aqui. Que lindo, é natural, eles estão felizes, é da vontade de Deus. Eu não vou entrar no assunto do homossexualismo, quem sabe outra aula, mas, rapidamente, se alguém falar isso para você, que é natural porque animais têm relação homossexual, você fala para ele, animais comem seus filhotes, em muitas espécies, ok? Animais têm relação sexual com os filhotes, em muitas espécies, quase todas, os mamíferos. Animais praticam incesto, ok? Pai com filho, filho com mãe. Irmãos, não falta um argumento quando você parte dessa idiotice que Deus, a vontade de Deus, o objetivo é que a gente seja feliz, pastor. Né? Vamos cantar You Are the World, You Are the World. Vamos cantar Michael Jackson aqui na igreja. Vamos. Irmãos, parece brincadeira, eu lembrei agora. Eu falei para uma irmã, lá em Cocalzinho, eu acho, ou foi em Abadiânia. Eu sugeri para ela, brincando. Irmã, vamos cantar Imagine, de John Lennon. Imagine, no people. Vamos cantar no culto hoje? Ela, legal, pastor, muito bem, vamos. A gente dá as mãos, né? Entendeu, amor? Entendeu que esse povo tá louco, não está entendendo o evangelho? Tá louco, mas calma aí. Estão caminhando. A gente precisa da instrução do evangelho, para não cair nessa, certo? Então vamos lá. Qual o objetivo de Deus para nós? Eu vou lançar essas duas questões aí. Você deve estar vendo na sua tela. Um cara num carro esportivo. Existem milhares de fotos de ricos ostentando. No iate, jogando dinheiro para cima, no carrão. Teve um jogador de futebol que postou foto na Ferrari e falou assim numa frase, no texto do Facebook. Eu consegui. E eu pensei assim, conseguiu o quê, rapaz? Você conseguiu o quê? Ele falou para ele mesmo, eu consegui. Por causa de um carro. Qual o objetivo de Deus? Ele está preocupado com a vida que deu certo, que se encaixou nos padrões, a vida aplaudida e admirada, né? Ou ele está preocupado com a pessoa que deu certo? Você sabe a resposta. Mas só que o mundo vai inculcar na tua cabeça todos os dias, não, pode ter as duas coisas. Você pode ser uma pessoa que crê em Deus e ser, montado na grana. Busque as duas coisas. Deus, mas riquezas. E você vai ter o melhor dos dois. Uau, que solução genial, né? Jesus fala assim, não. Busque as duas coisas, não. Buscai em primeiro lugar, acima de tudo, como foco da vida, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, irmãos, é consequência. Não importa se você vai ter uma empresa, se você vai ser um funcionário público, não importa o seu status social, quem foi o maior homem depois de Cristo que andou nessa terra? Pode me dizer, quem lê a Bíblia aí, quem está lembrado, fale para a pessoa que está ao seu lado, vê se você acerta. Quem foi que Jesus falou que foi o maior homem que já pisou aqui nesta terra? Resposta? João Batista. Vestia roupa de pele de camelo, comia mel com gafanhoto, andava sozinho, não casou, não teve filhos. O maior homem dentre os nascidos de mulher. Curioso que João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre materno. Eu nunca ouvi falar de uma criança no ventre materno ser cheia do Espírito Santo. Eu acho que ela falou em línguas lá dentro do ventre da mãe. Amém? Os pentecostais agora comigo? Falam amém aí. Eu creio, sinceramente. Lá no útero da mãe. Ah, pastor, vamos buscar as duas coisas, né, pastor? Irmão, seja honesto. No fundo, quando a gente busca as duas coisas, a gente quer buscar o reconhecimento, o aplauso, o status, a posição, o carrão.
E a parte espiritual é para legitimar. Para ninguém falar assim, mas fulano é materialista, é uma pessoa que não pensa em Deus. Aí você fala, não, eu penso em Deus, sim, aqui, eu vou para a igreja, eu dou dízimo, eu ajudo caridade, né? Irmãos, todo judeu fariseu que odiava Jesus fazia caridade. Ia para o templo orar e jejuava 3 vezes por semana. Os melhorzinhos, né? 3 vezes por semana. O resto jejuava 1 vez por semana. Você jejua quantas vezes por semana? Provavelmente você está pior do que um fariseu. Assim, na questão do jejum, né? Claro. Então, irmãos, a gente não quer as duas coisas. A gente só quer uma. Lembra o que Jesus falou para Marta? Marta, você está preocupada com muitas coisas, Marta. E somente uma coisa te importa. Uma coisa só. E ele olha para Maria e fala, Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu essa uma coisa. E eu já expliquei esse texto aqui de Marta, né? Jesus não está dizendo, Marta, é inútil preparar uma janta. Claro que não. Preparar uma janta é servir pessoas. Jesus não está também falando para Marta ter prioridades, né? Primeiro você ouve a palavra, depois vai preparar uma janta. Também não é nada disso que ele está falando. Eu já preguei sobre esse texto, ok? Maria está corrigindo a espiritualidade de Marta. Marta acreditava que tinha que ser aprovada diante dos homens. Marta acreditava que era inútil ensinar para uma mulher. Por que Maria, minha irmã, está aí? Ela é uma mulher. Mulher não sentam aos pés de rabinos. Marta queria agir de acordo com a tradição. Marta não estava entendendo quem era Jesus. Simplesmente isso. Marta não estava espantada com Jesus. Maria estava. Então, irmãos, o fato é que, deixa eu me caminhar aqui, faltando aí 10 minutos. Vou pedir 10 minutos aos irmãos, porque nós atrasamos 10 minutos. Está faltando, então, 10 minutos aqui, ok? O fato é que a vida boa, ela grita tão alto para a gente, que a vida espiritual se torna um acrescentado à vida boa. É o contrário, né? Deveria ser as coisas da vida serem acrescentadas. A gente não, a gente corre atrás das coisas da vida e a vida espiritual é um plus, é uma coisa para ornar a gente. Ok? Qual o objetivo de Deus para os nossos filhos, irmãos? Talvez esteja aí na sua tela, Efésios, quando o Senhor nos diz que Ele nos predestinou, antes da fundação do mundo, para sermos conformes à imagem do seu Filho. Me perdoe, Efésios 1,4 diz, para sermos santos e irrepreensíveis. Deus nos predestinou para isso. Em amor, Ele nos predestinou para sermos. Percebeu? Percebeu? Ser. Ele nos predestinou para ser. Enquanto o mundo tem uma agenda traçada para nós, para a gente ter. Ser famoso. Ter visibilidade. Cristo nos predestinou para sermos. E quando você é, você não deixa de ser. Você vai levar isso para a eternidade, ok? Sermos. E o texto de Romanos diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem, e eu já expliquei isso até num áudio recentemente, o bem de nos fazer conformes, tomar a forma do Filho de Deus. Todas as coisas existem e trabalham para nos fazer tomar a forma do Filho de Deus. Isso segundo o propósito de Deus, segundo o que Ele faz. Ok? Então, rapidamente, o mestre Elito me contou que uma das suas alunas encerrou a aula de música. Não sei se ela estava aprendendo violino ou piano. E a razão que essa menina disse, os pais dela aconselharam ela a encerrar a aula de música, é que ela havia abraçado muitas atividades e precisava abrir mão de algumas. E a atividade que ela abriu mão foi música. Bom, eu não posso julgar a situação, que eu não conheço, desta jovem, o que levou ela a abrir mão da música. Mas provavelmente, na cabeça dos pais, deve ser mais ou menos assim. Ok, música faz bem, é um negócio legal. Não, irmãos, é mais que legal. Música, você se expressa, você se torna uma pessoa mais sensível, você se conecta. Se você tem música, você bota para fora. Se você não tem música dentro de si, você ouve. Mas música faz bem para a alma, indiscutivelmente. Conecta você ao mundo e às pessoas. Mas talvez os pais tenham pensado, dá dinheiro? Não. Dá status? Não. Então para com a aula de música.
não é tão importante. Talvez comprar um PlayStation seja mais importante, ou um iPhone de 12 mil reais, que é o preço do último iPhone, né? Nossa, que alegria meu filho não iria ficar com um iPhone de 12 mil reais. Irmãos, louvado seja o Senhor se você pode dar um iPhone de 12 mil reais. Dê com alegria e gratidão no coração, amém? Para o seu filho. Mas nada disso é uma necessidade. Nada disso é uma necessidade. Agora responda, por favor. Você coloca os teus filhos nas melhores escolas, certo? Ótimo. Teu objetivo é que ele aprenda com os melhores professores e se destaque, certo? Ótimo. Agora responda, por favor. Você sabe que valores o teu filho está aprendendo com esses professores? Eu já falei isso aqui na aula anterior, né? Ele está aprendendo a ser manso e humilde de coração? Porque humildade é a virtude básica e principal do ser humano. Você deve saber disso. Ele está aprendendo a ser firme em suas opiniões? Ou ele vai sempre ceder ao politicamente correto e vai com todo mundo? Teu filho está aprendendo a ser homem? E eu vou aqui colocar homem e mulher. Teu filho, homem ou menina, está aprendendo a ter coragem de enfrentar desafios? Ou você está dando tudo na mão para ele? O autor diz, irmãos, que milhares de livros, milhares ele diz, especialistas, educadores, psicólogos, escrevem livros para ensinar os pais como produzir um filho com autoestima. E o autor faz uma pergunta interessantíssima. Olha a pergunta que ele faz. Você já viu algum livro ensinando a teu filho, a tua criança, a estimar os outros? Ele quer autoestima. E estimar os outros? Olha o que a Bíblia diz aí, irmãos, para a gente terminar. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha como a tradução em português coloca isso. Amem-se como irmãos e ponham os outros sempre em primeiro lugar. Ele aprende isso na escola? Então você percebeu o tamanho do teu desafio, né? Você percebeu, né? Não é a escola. Não é a igreja. Não é o pastor. Não sei se alguém já te falou isso. É você. Principalmente com as tuas atitudes. Olha mais o que diz o texto de Filipenses. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um, os outros, superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E a partir daqui, ele faz aquele famoso hino de exaltação a Cristo, né? Que fala da humilhação e exaltação de Cristo, que era um hino cantado por nossos irmãos. Ok? Então vamos lá, a pergunta final. Pergunta final. Você quer que teu filho tenha sucesso? A Bíblia está perguntando isso para você. O que é sucesso para você? Posso te mostrar o que é sucesso? Mateus 28, talvez esteja projetado aí na sua tela. Mateus 28, versos 19 a 20. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Só abrindo parênteses, né? A igreja considera que o pastor deve batizar, mas isso é uma tradição da igreja, tá, irmãos? E eu também não estou sugerindo que a igreja presbiteriana vai mudar e que qualquer um pode vir aqui e batizar pessoas. Não, quem vai batizar são os pastores. Mas isto é pura convenção, convenção. O princípio permanece. Você faz discípulos, você batiza. Ok? Cada cristão faz discípulo, cada cristão batiza os discípulos que fez. Só que para a gente ter ordem, e como a Constituição da igreja coloca bem, por simples questão de logística e ordem, como nós nos congregamos na igreja, nós delegamos aos pastores o papel de batizar. Ok? Mas batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é papel de todo discípulo de Jesus. Ficou claro isso aqui? Assim como ensinar a guardar. E você tem dúvida que de todos os discípulos que Deus te deu, ou vai te dar, o primeiro é teu filho? Eu gosto da palavra de um pastor que eu ouvi da Igreja Batista de Fortaleza, um pastor muito conhecido lá, numa grande igreja. Ele falou assim, pastor de mais de 60 anos de idade, ele disse: a primeira pergunta que Jesus vai me fazer quando eu chegar no céu
Eu tenho certeza para mim, ele falando, né, que era a seguinte: Jesus vai chegar para ele e vai perguntar assim, sorrindo, né? Meu filho, como é que está a minha filha? Vocês entenderam quem é a filha de que Jesus está falando? A filha é a esposa. Primeira pergunta: como é que está a minha filha? Você vai ter que falar. E ele falou que a segunda pergunta é: como é que estão os meus filhos? Se você tem um filho, 2, 3, não importa. Enfim, o que é sucesso, irmãos? Eu quero terminar com esse exemplo. Talvez se o irmão Cleiton estiver me ouvindo aí, ele vai permitir que eu fale isso. Conversando com o irmão Cleiton, ele me disse que no trabalho que ele faz junto com o pastor Hacem, inclusive ontem eles foram fazer esse trabalho, de levar comida e mantimentos, roupa e abrigo para os mendigos de Anápolis. O irmão Cleiton já conversou com esses mendigos de madrugada. E esses mendigos, andarilhos, sujos, falaram para o irmão Cleiton que eles estão cansados de ver carrões pararem aonde eles estão e de lá sair homens de sucesso. Claro, porque quem tem um carrão é homem de sucesso, certo? Carrões, sucesso, não é isso? E sabe o que esses homens fazem, irmãos, quando saem dos seus carrões e vão até os mendigos? Sabe o que esses homens de sucesso de Anápolis pedem que os mendigos façam com ele? Exatamente isso que você pensou aí. Uma criança não pensou, mas você que é adulto sabe o que esses homens de carrões pedem que os mendigos façam com ele. E você sabe que quando eles pedem, significa que esses homens, são os passivos na relação. Todo mundo entendeu o que estou falando. Você deve falar assim, que nojo, pastor. Chocante, não? O Cleiton me falou isso. E o Cleiton conhece coisa muito mais pesada do que isso, irmãos, porque o Cleiton é delegado de polícia. Você fala, ah, pastor, Deus me livre. Deus nos livre mesmo, irmãos. Mas se a gente não traçar os objetivos para os nossos filhos, de acordo com a palavra de Deus, o mundo já tem um objetivo de sucesso para o teu filho. E a sociedade não vai dizer que esses homens dos carrões não têm sucesso. A sociedade não vai dizer isso. Você quer esse sucesso da sociedade? Sucesso é fazer discípulos. Sucesso é tocar no coração das pessoas, como Cristo tocou. Sucesso é servi-las, de modo que elas vejam Deus na vida do teu filho. Sucesso é ser capacitado por Deus para servir as pessoas e amá-las. Fama ou não é algo totalmente secundário. Lembre-se, como eu já falei aqui, um jornalista é famoso, tem 100 atrás dele, que são mais capacitados do que ele. Mas só um aparece na televisão, não quer dizer nada, não quer dizer nada, não quer dizer sucesso isso. Não pode aparecer 100 jornalistas, irmãos, pelo amor de Deus, só pode aparecer um, não significa que ele tem mais sucesso. Sucesso é refletir a Deus, e mais especificamente, é refletir a Cristo, porque Cristo é o endereço de Deus. Pode o mundo todo estar falando de Deus. Nós cristãos estamos falando de Cristo, anunciando a sua beleza e majestade. Aleluia, aleluia. Vamos pedir isso ao Senhor? Louvado seja o teu nome, Pai, pelo sucesso que é o teu Filho, que nos chamou como seus sucessores para fazer discípulos, impregnar este mundo com os teus objetivos, impregnar este mundo com o teu reino, com a tua luz. Venha a nós o teu reino, Pai. Seja feita a tua vontade em nossas vidas. Livra-nos do mal, Senhor, do mal de cair na narrativa deste mundo, na fachada deste mundo, de ceder aos louvores dos homens. Abre os nossos olhos para a gente enxergar o que é o verdadeiro sucesso, o verdadeiro objetivo do Senhor para nós e para nossos filhos. Abre bem nossos olhos, Senhor. Nos livra da religiosidade, da estrutura de fachada. Nos livra de sermos atores nessa estrutura. Nos faz ser protagonistas, Pai. Bendito seja o teu nome. Todos os dias da nossa vida, nos ensina a pastorear o coração deles, a acessá-los,
a tocar neles. Nos ensina, Pai, com todo temor. Nós te pedimos isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado. Estou imitando japonês aqui. Louvado seja o Senhor.